João capítulo 7, versículo 37 em diante. Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Que Deus nos abençoe por sua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, hoje pela manhã nós tivemos uma reunião aqui maravilhosa. Eu falei um pouco a respeito da necessidade do Espírito Santo, de sermos uma geração que aprenda a matar a carne. Eu queria continuar falando hoje a respeito do Espírito Santo, porque esse texto, versículo 39, fala exatamente, Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo que viria sobre nós. A promessa que Jesus faria e que fez, e que Ele daria então o Espírito Santo sobre as nossas vidas, e no dia de Pentecostes o Espírito Santo chegou. É interessante que no versículo 2 desse texto fala que festa que é essa, que Jesus aqui diz, é a festa dos tabernáculos, festa que Deus dera ao povo judeu, para que eles pudessem ter uma festa de relembrança. Talvez numa linguagem mais espiritual, a gente poderia dizer que era uma festa de meditação, porque os judeus que moravam longe de Jerusalém, eles deveriam sair de suas casas e vir para perto do templo por alguns dias e festejar. Mas também era uma festa de relembrança, e esses judeus faziam casas de panos, por isso que também é a festa das tendas, e faziam também casas de folha de palmeiras, e ficavam alguns dias em torno do templo, e era uma festa de meditação, que eles deveriam sempre entender que Israel só sobreviveu por causa da poderosa mão de Deus, e que miraculosamente preservou a nação de Israel, a vida dos judeus, e como Deus também tirara do Egito, com mão poderosa e miraculosa, os seus pais. Então eles deveriam estar sempre contando de geração a geração, mas no dia das festas isso deveria ser mais intensivo, de contar o testemunho de como Deus também fora bom nesse último ano, como Deus curara, abençoar, proteger a sua família, seus filhos, e os milagres que se deram então nas suas comunidades, nas suas famílias locais. E isso deveria ser mais intenso, sempre relembrando que Israel só sobrevivia, ou só sobreviveu por causa da mão de Deus. E nesta festa havia um cerimonial, onde um sacerdote pegava um jarro de prata do templo, ia até a fonte Siloé, pegava água e ia ao lado direito do altar, virado para o sul, e ele derramaria essa água, porque segundo as profecias de Isaías, Jeremias e principalmente Ezequiel capítulo 47, Deus havia prometido que do limiar do templo, Deus faria nascer um rio, e esse rio seria um rio de Israel que nasceria no seu próprio templo. Quando a gente olha para a história de Israel, que viveu sempre em lugares áridos, difíceis, sempre dependente de água dos outros. E então Israel agora teria o seu próprio rio, nascido de uma profecia, de um milagre de Deus. E água, Deus sempre usou como um símbolo, tanto para Israel como por toda a palavra, de Gênesis e Apocalipse. A água representa o Espírito de Deus e a palavra de Deus. Diga comigo, de Gênesis e Apocalipse, a água representa a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Então, o que Deus estava dizendo para Israel, que assim como Israel tinha uma profunda necessidade de água para a sobrevivência, ele também teria que ter uma profunda necessidade da palavra de Deus e do Espírito de Deus para sobreviver. Então Israel teria agora o seu próprio rio. Então, segundo as profecias de Ezequiel, você imagina o silêncio agora e o estado de fé do coração dessas pessoas. Quando esse sacerdote ia derramar essa água, talvez um silêncio total.
todos os corações, as mentes que nesses últimos dias falaram um com o outro a respeito, desde que Deus fizera com seus pais, com seus avós, com seus bisavós, também com eles, como Deus sempre fora bom com Israel. Agora, será esse o ano que Deus vai derramar a água? E então, quando o sacerdote vai derramar, como um cerimonial, Jesus entra e fala exatamente as palavras que nós lemos nesse texto. E que Jesus diz assim, ele exclama, foi uma das poucas vezes que Jesus fala com esse tom de voz. Ele diz: quem crê em mim, Jesus, como diz a palavra, um Jesus que cura, um Jesus que abençoa, um Jesus que reinventa a história, que reescreve histórias, que muda, que transforma, que perdoa. E quem crê em Jesus, como diz a Escritura, nesse Jesus, rios de água viva fluirão do seu interior. Jesus estava dizendo: acabou o tempo de figura, agora eu estou aqui, eu sou a promessa de Deus, eu sou o rio de Deus, eu sou a necessidade de vocês. Quem crê em mim, como diz a Escritura, então manifestações de Deus vão ocorrer do interior de quem crê. E é interessante, queridos, que quando a gente fala em avivamento, a gente sempre pensa que avivamento vem assim, alguém vai trazer o avivamento para a gente. Não, deixa eu dizer uma coisa, ministérios são bons, eles trazem edificação para a gente, até ativam certas coisas em nossas vidas, mas a capacidade maior do avivamento está dentro de você. Olha para o seu irmão e diga assim: a maior capacidade de avivamento está dentro de você. E é interessante que o texto diz que precisa ter duas coisas para gerar um avivamento. O primeiro, ter sede. Quem tem sede, quem quer, quem tem paixão por isso. E então diz: qualquer um, não fala de idade, não fala da sua condição social, racial, da sua cor, não fala nada disso. Fala: qualquer um que desejar, do seu interior correrão rios de água viva. Então está falando da presença do Espírito Santo. Qualquer um aqui nessa noite que deseja, que tenha sede de Deus, então do seu interior rios de água viva fluirão. Ou seja, manifestações da presença de Deus. É interessante, queridos, que quando a gente olha o poder multiplicador das águas, por isso que eu sempre acho que Deus é um Deus de novos começos, de novas estações. Porque a Bíblia diz que a cada 1000 côvados, ou seja, 444 metros e 40 centímetros, aproximadamente 500 metros, né? Essas águas se multiplicariam. Ou seja, a presença de Deus, ela tem uma condição de se multiplicar. E nos primeiros 444 metros, ela daria nos tornozelos de um homem. Isso está falando exatamente da figura do relacionamento de Deus e o ser humano. Com mais 500 metros, aproximadamente 1000 côvados, ela daria nos joelhos de um homem, sem explicação, sem uma outra água entrar. Simplesmente de uma forma miraculosa, ela mudaria o volume das águas. E então, com mais 500 metros, ou 1000 côvados, 444 metros, aí teríamos 1,5 km, ela daria na cintura de um homem. E então, com mais 1000 côvados, estaria atingindo quase 2000 metros, ela daria nos ombros de um homem. Inexplicavelmente, então, ela correria, agora saindo das terras de Jerusalém, entrando no deserto adentro, exatamente onde o lugar da vida é mais difícil, a vida é mais difícil de sobrevivência. Então aí, com 2500 metros, ela daria então acima de um homem, ou seja, o homem não teria controle. E lá, exatamente nessa manifestação maior, onde Deus controlaria, e aí então o seu rio seria caudaloso, cheio de uma vida abundante de peixes, as suas margens, mesmo no deserto, nesse lugar de morte, teria uma margem de árvores frutíferas. O que isso quer dizer, queridos? Que quanto mais dificuldade você tiver na vida, onde a vida vai ser mais difícil, aí haverá mais manifestação de Deus, mais controle de Deus, mais bênção de Deus. O ano passado,
Deus falou uma coisa comigo. Eu tenho 57 anos. E o ano passado eu comecei a pensar numa coisa na vida. Pensei, vou me aposentar. É aquela ideia, né? E aí, como eu sempre morei nesses últimos 20 anos, principalmente, eu morei entre a América do Norte e o Brasil. E aí, eu pensei, Deus está levantando tanta gente nova, vou me aposentar, tenho 56 anos. Aí você começa a idealizar, né? Como eu moro em Orlando, nos Estados Unidos, eu pensei numa casa lá na frente de um lago, com um barco para pescar. Outro lugar que eu moro é Balneário Camboriú. Então você pensa assim, quando tiver frio aqui no Brasil, eu vou para a América, que lá é quente. Quando tiver frio na América, eu venho para o Brasil, que é verão. E vou ficar nessa vida difícil, vou em alguns eventos. Pastor Nilton, que sempre me dá mais de $10 mil de oferta por vez. E vou em alguns eventos bons, mas eu vou me aposentar. E aí, nessa ideia, trabalhando essa ideia toda, aí uma madrugada eu acordei. Queridos, quando a gente acorda de madrugada sobressaltado assim, ou você está endividado, ou Deus quer falar com você. E aí Deus me fez uma pergunta. Sabe, você não vê Deus, você não ouve audível, mas você sabe dentro do seu coração que é o Espírito Santo falando com você. Irineu, você quer se aposentar? Eu falei, Deus, você sabe. Você sabe que eu estou tramando isso aqui nesses últimos 6 meses, estabelecendo todas as coisas. Aí esperam aquele silêncio assim, alguns segundos depois, Deus fez a segunda pergunta. Irineu, você quer um avivamento? Falei, Deus, eu sou um homem de avivamento. Falei a minha vida inteira sobre milagres, sobre o Espírito Santo, sobre ser cheio, sobre a necessidade de estar sendo dirigido pelo Espírito Santo. Deus, eu sou um homem de avivamento, claro que eu quero. Aí deu mais aqueles silêncios mortais de alguns segundos, mas que parecem eternidade. E aí Deus disse assim para mim, Irineu, vou te responder as 2 perguntas. Aposentadoria e avivamento não combinam. E naquela madrugada Deus acabou com a minha aposentadoria. E Deus me falou muitas coisas. Entre as coisas que Deus me falou, Ele disse, filho, uma pessoa que eu usei um dia, eu jamais vou deixar de usar, a não ser que ela queira. Por isso, queridos, quero ser um profeta hoje de noite na sua vida. Se um dia Deus te usou, não pensa que Deus vai te aposentar. Você pode se aposentar das coisas seculares, mas do seu chamado, da vida cristã, não tem aposentadoria. Só quando você partir dessa terra. Se você está vivo, Deus tem uma obra com você, aleluia. Olha para o seu irmão e diga assim, se você está vivo, Deus tem uma obra com você. Deus tem dado muitas coisas boas à igreja. Quando a gente olha, eu conheço um pouco da história do pastor Nilton, né? Todo mundo tem que construir uma história na vida. Ninguém cresce sem construir uma história. Quando começou na igreja, né? Eu lembro que a gente sentava e conversava. Quem já é crente aqui há alguns anos, sabe que a igreja não era bonita como essa, né? Não tinha ar-condicionado, né? O que dava para fazer era mais vento matando os pernilongos quando ela iniciou, né? Mas Deus tem dado muitas coisas boas, templos bons, cadeiras almofadadas. Deus tem dado bons ministérios, né? Deus tem dado bons ministros de louvor, tem dado bons pregadores para a igreja. Deus tem feito muitas coisas boas pela igreja. Eu lembro que quando eu comecei no ministério tinha caixa de som tão ruim. Eu vejo essa aqui até gostoso de ouvir a voz da gente. Mas tinha caixa de som tão ruim que a gente falava aleluia, saía glória a Deus, né? E Deus, Ele tem sido muito bom com a igreja. Só que a gente tem trabalhado de forma errada. Aquilo que Deus trouxe de bom para a igreja se tornou ruim para muita gente. Porque nós esquecemos do relacionamento com Deus, do relacionamento com o Espírito Santo. E uma mensagem muito bonita, que daria para qualquer pregador pregar hoje.
E quando eu falo igreja, não estou falando dessa igreja, do contexto da igreja brasileira. Um título bonito que ficaria assim: o Espírito Santo, Deus que a igreja esqueceu. Porque nós trocamos tudo aquilo que é bom e achamos que isso é suficiente. A primeira coisa que eu vi quando eu entrei aqui a conversar com o pastor Nilton, porque todo mundo chega e fala que é grande igreja, né? Olha, você conquistou tudo isso. A primeira coisa que ele disse: não fui eu, foi Ele que fez isso. Foi o Senhor Jesus. E essa é a característica de gente que vive um avivamento permanente. Porque não é nós, não é a força humana, é o Senhor sobre nós. Quando a gente olha para o que Paulo escreveu, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, o versículo 13, em algumas traduções da Bíblia, versículo 14. Quando Paulo está dizendo aquilo que nós recebemos muitas vezes no final de um culto, quase todo cristão recebeu como uma sentença, ou seja, a bênção apostólica. E lá está escrito que a seguinte sentença: que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos. E muitos de nós recebemos isso como uma sentença. E na verdade não é uma sentença, isso é um credo. É o âmago do entendimento daquilo que é doutrina apostólica, do que os apóstolos creram, quais os maiores fundamentos da vida cristã. Então eles resumiram não numa sentença para a gente receber, mas num credo para a gente viver. E ele está dizendo exatamente sobre isso, sobre o amor de Deus, o primeiro e o maior de todos os fundamentos. Tanto que Jesus se referiu a isso no Antigo Testamento, dizendo que se resume o Antigo Testamento, as leis e os profetas, em amor. E as duas sentenças que resumem todo o Antigo Testamento é que nós devemos amar o Senhor Deus de todo o nosso coração, ou estar ligado a Ele em amor e paixão. E em segundo, amar o próximo como a nós mesmos. Traduzindo isso, é que nós fomos chamados para viver ligados ao Senhor, amando e servir as pessoas. Quando Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12 e o capítulo 14, ele fala do poder, da manifestação, dos dons, da unção. E ele diz que a igreja tem que buscar isso, que a igreja deve ser cheia do Espírito Santo, buscar os melhores dons, porque essas são ferramentas que Deus vai trabalhar conosco, na nossa chamada, naquilo que é propósito de Deus. Então, são ferramentas que o Espírito Santo vai nos ajudar, são coisas que emanam de Deus, e que a igreja tem que estar cheia disso. Mas no capítulo 13, ele diz: o mais importante é que depois que vocês busquem essas coisas de Deus, vocês precisam caminhar com Ele. Porque, e aí ele diz, um caminho sobremodo excelente eu vou ensinar, que é o amor. Porque ele está dizendo o seguinte: gente, os dons, o poder são coisas que emanam de Deus, mas não são Deus. Mas quando a Bíblia fala em amor, ela não está falando que é uma coisa que emana de Deus. A Bíblia fala que Deus é amor, é a sua essência. Então esse é o maior de todos os fundamentos da vida cristã. Não adianta eu ofertar sem amor, não adianta eu trabalhar sem amor, porque está falando trabalhar sem Deus. Jesus diz que uma obra feita sem a presença de Deus, ela pode se tornar uma obra iníqua. Quando alguém chega para Jesus e diz: Senhor, mas nós expulsamos demônios, operamos no poder de Deus, e Jesus diz: apartai-vos de mim, maldito, eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Então, uma obra desenvolvida sem amor, ela é iníqua, ela é separada, ela é alienada de Deus. Então aqui o apóstolo está dizendo agora que este é o maior de todos os fundamentos da vida cristã, porque está falando da essência de Deus, o amor, que o amor de Deus, e nisso nós não discordamos. O segundo maior de todos os fundamentos é a graça de Jesus. Queridos, porque se não fosse a graça, essa festa não estaria acontecendo, essa igreja não existiria,
nós não poderíamos estar reconciliados com o Senhor, porque foi pela graça que Jesus nos alcançou, foi pela graça que Jesus estabeleceu a igreja, foi pela graça que o Senhor te perdoou, foi pelo seu sacrifício que Ele nos reconciliou, que podemos dizer Romanos 8:1, agora nenhuma condenação há sobre mim, porque eu estou pela graça em Cristo Jesus. Desenvolva no seu coração um relacionamento, diga: Espírito Santo, o Senhor vai ser o meu guia, o Senhor vai ser aquele que dirige a minha vida. Eu não vou fazer nada hoje sem que o Senhor fale comigo, sem que o Senhor me dirija, sem que o Senhor me dê a direção, para que nós possamos ser uma igreja de um grande avivamento. Não só dentro dos templos, queridos, mas aonde vivemos. Lembra, cada lugar que você caminha com o Senhor, a manifestação de Deus vai ser maior, inexplicavelmente. Eu lembro que algum tempo atrás eu convidei um pastor e estávamos com mais um pastor junto. E esse pastor, o terceiro pastor, estava muito triste. E ele estava triste com coisas que aconteceram na sua vida. E eu e esse outro pastor estávamos animados. E aí fomos jantar num restaurante. E aí tentando animar ele. Não, mas não dá. Nós falamos: não dá sim, Deus é bom. Deus é maravilhoso, a coisa acontece. Deus faz milagre. E ele falava uma coisa, nós falávamos duas. Sobre Jesus. E o garçom trazendo as refeições para nós, tal. Em determinado momento era tanto Jesus, tanta coisa assim, que aquele garçom, ele chegou e perto de nós chorando e começou a dizer: olha, a minha vida está cheia de drogas, eu estou tudo errado, estou vendo vocês falar desse Jesus, eu estou sentindo uma coisa aqui, eu não estou aguentando mais, esse Jesus me aceita. O gerente que viu aquilo, já era uma situação meio desconfortável, né? Ele foi lá ver o que estava acontecendo. Quando ele chegou perto, alguma coisa pegou ele. E ele falou: o que está acontecendo aqui? Em 10 minutos nós tínhamos todos os funcionários do restaurante chorando e aceitando Jesus. Queridos, há um lugar em que nós vamos perder o controle. Há um lugar em que haverá um avivamento, em que quem controlará é o Espírito Santo do Senhor. Esses dias atrás eu estava pregando numa igreja. Quando eu terminei, fiz o apelo, estava orando pelas pessoas. Um rapaz com os olhos cheios de lágrimas. Ele me alcançava uma coisa, eu não conseguia entender porque estava na mão dele. Até que ele me alcançou com tanta ênfase e eu peguei. Então eu vi que era uma carteira de cigarro, amassada, retorcida. Eu fiquei pensando: mas eu não falei nada contra cigarro. Eu não falei nada que um vício desses pode matar um moço assim. Mas sabe o que é, queridos? Quando o Espírito Santo controla, Ele começa a convencer pessoas dos seus erros. Não é por força, não é por violência, é inexplicável. Não tem força humana, é a operação do Espírito Santo. De repente as águas se dobram e as pessoas começam a entender o que é melhor para a vida delas. Um dia eu estava pregando na Bahia, muitos anos atrás, e tinha muita gente na igreja. De repente entrou um moço lá, e ele que tentava entrar nos corredores assim, não dava porque estava tudo lotado. E ele teve que vir bem na frente. Quando ele veio, ele não estava muito vestido assim para um culto não. Ele estava todo sujo, né? um rosto meio de preocupação. Mas Deus me trouxe uma palavra para ele. Eu olhei para ele e orei com ele. A palavra para ele era a seguinte: que Deus usaria muito ele, que ele se tornaria um pastor, um pregador. E então eu impus as mãos sobre ele, ele caiu no Espírito. Foi cheio do Espírito Santo, ficou ali falando em outras línguas. Não sei quanto tempo aquele moço ficou ali, mas foi um bom tempo. Depois nós fomos jantar com as pessoas que me trouxeram naquela cidade. E um dos pastores disse: pastora, foi benção o culto, mas aquele moço que você orou com ele, disse que ele é um pastor, vai ser um pastor. Não é uma profecia correta.
porque ele é um bandido, nós conhecemos, ele é um ladrão aqui na cidade. E eu pensei, meu Deus, mas será que eu errei a profecia? Então, era uma profecia do Senhor, será que eu trouxe para outra pessoa? Mas eu tinha tanta certeza, mas passou. Passou muitos anos, 15 anos depois, eu vim pregar em São José dos Campos. E antes de subir no púlpito, um homem me parou e disse, pastor, eu preciso contar uma coisa para você. Como que é a mente de Deus, queridos. E ele disse, pastor, há 15 anos atrás, eu estava fugindo da polícia, entrei numa igreja lá na Bahia. E eu tentei me esconder no meio da multidão, não deu, tive que ir indo para frente, até que eu cheguei perto de você. Você trouxe uma palavra para mim, que Deus me usaria, que eu seria um pastor. O Senhor orou por mim, naquela noite eu me converti. Naquela noite Deus entrou no meu coração. Eu saí daquele lugar e fui me entregar, porque eu era fugitivo de um presídio. Eu fui lá, paguei 2 anos de condenação que eu devia. Fui para a igreja, fui treinado, me tornei um obreiro na igreja, estudei, até que a igreja me consagrou pastor. E hoje eu sou pastor aqui numa cidade próxima. Quando eu vi que o senhor vinha pregar aqui, eu queria te contar. Queridos, não importa. Há lugares que a gente não tem controle, é Deus que vai controlar, é Deus que vai mudar a história, é Deus. Quem crê no Senhor, como diz essa escritura, rios de vida fluirão do seu interior. Aleluia. Para mais 10 minutos eu termino, depois eu quero ter um tempo de oração com você. Hoje é seu tempo de avivamento. Essa é a sua estação, esse é o seu ciclo. Queridos, se nós já experimentamos algumas coisas boas, nós vamos experimentar muito maior, aleluia. Esses dias atrás alguém disse para mim, pastor, porque Deus escolheu a gente num tempo tão difícil, de tantas drogas, de tanta maldade, de tanta ruindade nesse mundo. Eu disse, porque Deus escolheu você, porque no meio desses bilhões de pessoas que viveram e que vivem hoje, você é a pessoa com mais capacidade de produzir um avivamento. Você é escolhido por Deus para essa geração, para esse tempo, para essa estação. Esse é o tempo que Deus vai te usar. Olha para o seu irmão animado e diga assim, esse é o ano da sua vida, irmão. Aleluia. Eu estava na República do Congo, na África. Eu visitei mais de 40 países no continente africano. E eu estava num lugar de muita feitiçaria, E eles até contavam para a gente que as pessoas tinham tanto medo de feitiçaria, que quando um feiticeiro falava assim, ó, vai morrer alguém essa noite aqui na cidade, as pessoas não dormiam, tocavam um tambor a noite toda de medo de morrer, porque realmente morria. E eu notei que até muitos homens cerravam os dentes assim como serpente. E as pessoas me falaram que essas pessoas até comiam carne humana. À noite nós tínhamos uma multidão de pessoas da cruzada. E aí eu convidei as pessoas que quisessem escapar do terror do inferno e se entregar a Jesus para conhecer o perdão, a libertação, um lugar de amor e de proteção. E então umas 5.000 pessoas ou mais vieram para frente. Era uma multidão de gente, um mar de gente. Eles se encostaram um tão próximo do outro, e eu levantei a mão e repreendi os demônios. E queridos, umas 2.500 pessoas ficaram endemoniadas numa vez só. Nós tínhamos 50 ou 100 obreiros no máximo ajudando a gente a controlar o povo ali. Eu olhei aquilo, uma coisa horrível, gente caído por cima de outro, rosnando, rangendo dente, falando com voz gutural. E eu pensei, Deus, e agora? Aí de repente veio uma revelação, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Aí eu falei, Jesus, então é isso.
Espírito Santo, assim como Jesus expulsou demônios pelo teu poder, pelo seu dedo, então é assim. Eu lembro que tinha uma plataforma enorme, onde estavam as pessoas caídas no chão embaixo, e eu estava numa plataforma de madeira, e eu fui lá na ponta da plataforma e comecei em nome de Jesus, que cada uma dessas pessoas sejam livres. E queridos, eu levantei a mão e vim vindo. Eu sei que tem uma coisa maior do que a gente mesmo, não é a gente, não é o poder da gente, é um poder miraculoso, a gente não controla. Tudo que a gente faz é crer, porque à medida que eu ia andando, cada uma daquelas pessoas para trás ia ficando livre. Quando eu cheguei lá na ponta, não tinha mais ninguém endemoniado. Queridos, há uma estação de milagres que está chegando sobre o Brasil. Há uma estação de milagres que está chegando sobre a sua vida. Há um tempo em que o fluir do Espírito Santo vai ser maior do que molhar os seus pés, vai ser maior do que molhar os seus joelhos. Não terá controle, você não pode controlar, é Deus quem vai controlar. Eu trabalhei muito como evangelista fora do Brasil. Deus me deu o privilégio de viajar 102 nações. Eu estava na Bolívia treinando com um grupo de pastores, para a gente ter uma cruzada no estádio chamado Atahualpa Aguilera. E estávamos treinando uns 600 pastores sobre fé, porque íamos orar então pelos doentes. E estava ensinando sobre fé uma semana para eles, antes da cruzada. Dentro do templo de uma igreja que havia emprestado o seu templo para nós. De repente eu olhei lá na porta, uma mulher estava com os filhos, com o filho nos braços, e parece que os diáconos tentando impedir ela de entrar. Eu olhando aquilo, deu uma situação, eu falei, não, deixa que entra. Mas ela veio vindo com aquela criança. Quando ela chegou na minha frente, aquele menino estava morto, e ela chorando disse, pastor, meu filho morreu. Aí tinha uma mesa de ceia assim na frente, né? Eu falei, olha, tira essas coisas, põe essa criança aí, e vamos orar por ela. Aí oramos, Senhor, traz a vida essa criança. Não aconteceu nada. Eu falei, os pastores, levante as mãos para cá. Orei de novo, Senhor, dê a vida a essa criança. Nada. A terceira vez eu falei, essa criança vai viver. Espírito de vida, entra nela, em nome de Jesus. A criança começou a tossir, e levantou, sentou naquela mesa. Queridos, a presença de Deus parece que dá para pegar. Aquela mãe começou a apertar, pegou aquele filho e começou a apertar. Eu falei, mãe, nós acabamos de ressuscitar ele. Dentro daquela reunião tinha um moço que trabalhava numa fazenda, e ele também cuidava de uma congregação na fazenda, e ele veio para ser treinado. Depois do treinamento ele voltou para a fazenda, e aí ia buscar roupas novas e tal, para vir na cruzada. Quando ele chegou lá, o colega de trabalho, que parava no mesmo quarto que ele, havia se suicidado, se enforcado. E ele olhou aquele homem numa corda pendurada, e ele tirou o homem da corda, botou em pé e falou, você vai caminhar. Eu vi isso acontecer. Você vai caminhar em nome de Jesus. E largou, e o homem caiu no chão. Ele levantou o homem de novo e disse, em nome de Jesus, você vai viver. Largou, o homem caiu no chão. A terceira vez que ele orou, falou, você vai ficar aqui até você caminhar. Em nome de Jesus, caminha. E o homem suspirou e começou a caminhar. Queridos, vai chegar uma estação no Brasil em que as águas vão aumentar, os milagres vão aumentar. Nós não vamos ter controle. Vai haver ressurreição de mortos, vai haver salvação. Deus vai varrer a prostituição, o poder das drogas dessa nação, porque a igreja vai viver um novo avivamento, uma nova estação, um novo ciclo de Deus. Aleluia. Queridos, fiquem em pé.
Eu quero orar com você. Essa sensação de gente ficar em pé dá a sensação que vai terminar logo, né? Mas naquela madrugada que Deus acabou com minha aposentadoria, Deus me encheu de paixão de novo. Deus falou de relacionamento de novo com o Espírito Santo, de uma nova paixão. Ele falou: Irineu, tudo que você orou, tudo que você buscou foi o que aconteceu. Mas agora as águas vão dobrar, o volume vai ser maior. Queridos, e aquela frieza que eu estava tendo em relação a Deus e querer me aposentar, acabou. Eu falei para minha esposa: te prepara, agora nós vamos viajar mais, nós vamos pregar mais, nós vamos ver mais de Deus, mais manifestações do Senhor, aleluia. Porque o Espírito do Senhor Deus está sobre nós. E a cada tempo que a gente anda, vai ter uma manifestação maior. Eu quero ser profeta de Deus. Essa igreja está comemorando 40 anos. Hoje até está para visualizar o tamanho que ela tem. Mas cada vez mais, pastor Nilton, vocês vão perder o controle. Quem vai controlar é o Senhor. Deus vai salvar, Deus vai levantar gente ao redor desse Brasil. Vai ter igreja esparramada pelo Brasil inteiro, no mundo. Sabe por quê? Porque as águas vão aumentar, aleluia. Na sua casa vai ter salvação como nunca houve. Os seus familiares, chegou o tempo não só de molhar a cintura, chegou o tempo de Deus controlar a sua família, de Deus entrar lá e salvar. Você não vai entender, mas é Deus, é o ciclo, é a estação de Deus que está chegando. Aleluia. Deus vai levantar muitos evangelistas, muita gente que vai ter dom de milagres, vai orar, milagres sobrenaturais vão acontecer, pessoas vão ficar assombradas, porque o Senhor está sobre vocês, aleluia. E eu queria gastar os próximos 2 ou 3 minutos, querido, e orar com você. Se você é esse homem, essa mulher que é apaixonado pelo Senhor, 2 coisas: aquele que tem sede e aquele que crê. Qualquer um, não importa a sua idade, não importa os títulos que tem, não importa a sua parte acadêmica, não importa a sua estrutura social, qualquer um que tem sede e crê, rios de água viva fluirão do seu interior. Essa é a noite para você receber uma nova unção. E eu queria aproveitar enquanto Duda ministra uma canção. Pastor, eu quero uma nova unção. Eu quero ter mais relacionamento com o Espírito Santo. Eu quero ter mais paixão para estar me relacionando com Deus. Então, se você quer, saia do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar com você. Aleluia. E quando você vier, venha o mais próximo possível, para que haja lugar para todo mundo. Chora, manta, cachorro, bababa. Aleluia. Há tanta presença de Deus nesse ambiente. Aleluia. Assim que você vier, feche os seus olhos. Começa a rasgar seu coração na presença de Deus. Sim, Jesus. Começa a rasgar o seu coração e atrair essa presença de Deus. Que é Jesus. Eu te busco. Seja cheio do Espírito Santo essa noite. Com fogo meu coração. Seja cheio do Espírito Santo essa noite. Eu te busco. Eu te busco, Jesus. Recebe a minha adoração.
Yeah. Te necessito. Sim, Jesus. Ora manda cada sarapapapadabarabababa. Yeah. Que meu ser. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Abra sua boca essa noite. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Atrai essa unção que está sobre você. Fale em outras línguas agora. Seja cheio. Seja cheio da unção de Deus. O Espírito do Senhor está sobre ti. Yeah. Yeah. Sim, Jesus. Atrai essa unção que está sobre você. Yeah. Ei, yeah. Te necessito. Te amo mais que meu ser. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Atrai essa unção que está sobre você nessa noite. Hoje Deus está derramando uma paixão nova por sua presença. Fala com suas próprias palavras que você necessita do Espírito Santo, que você o ama. Sim, Espírito Santo, sopra. Sopra, sopra, sopra sobre nós nessa noite. Sopra sobre nós nessa noite. Sim, Espírito Santo, nós profetizamos uma unção nova sobre os teus filhos, sobre essa igreja, Deus. Ensina a gente a ser apaixonado pelo Espírito Santo. Nós dependemos do Senhor. Querido Espírito Santo, te rogamos, te suplicamos nessa noite. Traz uma unção nova sobre os nossos corações. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Queridos, eu queria que você orasse comigo nessa hora e dissesse assim: Senhor Jesus, nesta noite eu recebo a tua palavra, o poder que está nela, a unção que ela tem, os milagres que ela produz, a sabedoria que ela traz. Eu recebo sobre a minha vida. E a partir de hoje começa uma nova estação, um novo ciclo de relacionamento com o Espírito Santo. Eu creio de todo o meu coração que eu recebo uma unção nova sobre a minha vida. Eu creio nesse milagre, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, pode aplaudir o Senhor se você quiser.